O aumento da criminalidade e o avanço do tráfico de drogas leva-nos a refletir como deve ser o policial do futuro diante da dura realidade imposta a esses profissionais. Realidade esta mais cruel do que a retratada pelo cinema nos filmes de ficção. Quem não se lembra do Robocop, o policial parte-máquina e com alma humana? Seria ele capaz de correr 10 quilômetros por ruas escuras, subir paredes, pular muros, entrar em matagais? Tudo isso sem estragar o seu uniforme? Estar sempre pronto para morrer em serviço com a sua arma em punho? Não ter orgulho, pois, infelizmente, para ser reconhecido e homenageado, ele precisa ser morto. Abandonar a compaixão, pois, ao sair do velório de seu companheiro, deve voltar ao serviço e cumprir sua missão normalmente. Chegar em casa, esquecer que ficou de frente com a morte e dar um abraço carinhoso em seus filhos, dizendo que está tudo bem. Ler nos periódicos que os policiais são insensíveis aos direitos dos criminosos. Seria ele capaz de esquecer os tiros disparados contra seu corpo ao dar um beijo apaixonado em sua esposa? Esquecer as ameaças sofridas ao ficar desesperado quando o salário não der para pagar as contas no final do mês? Ter muita, mas muita coragem para no dia seguinte acordar e retornar ao trabalho, sem saber se irá voltar para casa novamente. Sendo assim, chegamos à conclusão que neste país, atualmente, nem o Robocop seria capaz de sobreviver como policial. Caro telespectador, hoje, Direito e Justiça em Foco recebe o coronel Roberto Alves, que vai falar sobre o papel da polícia diante da violência brasileira e como se prevenir de sequestro nos estacionamentos dos shopping centers. É advogado psicólogo, coronel da reserva da Polícia Militar, piloto de helicóptero e avião, graduado em Direito e Psicologia, mestre em Ciências Policiais e de Segurança Pública, docente de Direito Penal e Direito Processual Penal, pós-graduado em Saúde Mental e Doenças Psicoemocionais, mestre de Cerimônias e apresentador de TV. Tem MBA em Endomarketing e Gestão de Competência. Seja muito bem-vindo, coronel Roberto Alves. Muito obrigado, doutor, novamente aqui no Direito e Justiça. É sempre um prazer, um programa com dinâmica especial, até porque o nosso apresentador é uma rara oportunidade de termos, né, na TV brasileira uma pessoa que, além de poder conduzir o seu programa dessa maneira inteligente e sábia, tem um carisma especial. Então, cada vez que eu venho aqui, eu me sinto lisonjeado. Eu agradeço muito. E Direito e Justiça em Foco também, porque você, coronel, é uma pessoa especial. Você traz a informação que a sociedade necessita ouvir e saber. Não é verdade? Então você é especial, bastante especial. Mas eu já vou começar logo com uma pergunta. Segundo dados da Polícia Militar, aumentou o número de mortos entre os policiais do estado de São Paulo em 2014. O índice cresceu 62,2% na comparação com o mesmo período de 2013. Coronel, qual o cenário de mortes de agentes policiais no Brasil? Esse é um cenário preocupante e nós devemos, porque a estatística ela é fria, né? 62% a mais. Nós tivemos só no estado de São Paulo, nesse primeiro trimestre que está fechando, mais de 40 mortes de policiais. No Brasil, ano passado, foram 2.000 mortes de agentes públicos em serviço e em razão da função.
porque é sempre importante destacar que o policial, mesmo no seu horário de folga, não deixa de ser policial. E em muitos eventos acaba sendo agredido pela criminalidade por ser policial. Esse é o grande problema. Ele não está trabalhando, não está combatendo o crime naquela hora, mas está sendo agredido simplesmente por ser defensor do Estado. E essa situação é preocupante porque quem está sendo agredido não são simples seres humanos que têm uma profissão, são agentes que defendem a sociedade. Sim. É o Estado que está sendo agredido. A partir do momento que a contenção, aquele equilíbrio, aqueles profissionais que devem conter a violência, né, que não pode ser comportada dentro da sociedade, e ele está sendo agredido sem qualquer tipo de contextualização, ele está sendo agredido só pelo fato de ser um agente público, aí nós precisamos rever valores, e é por isso que a própria legislação, que os legisladores começaram a observar a necessidade de mexer, de movimentar esse processo. Porque se não fizer alguma coisa, nós vamos ficar acuados. Imagine, se o policial, se o agente que nos defende está sendo vítima, o que vai ser do cidadão? Então claro. É preocupante, é um cenário preocupante, e nós precisamos realmente, enquanto sociedade, reagirmos. E me parece que estamos começando, ainda em embrião, mas estamos começando. Mas esse projeto já está em tramitação no Congresso? O projeto foi aprovado na Câmara, né, dos Deputados, e ele traz o quê? Qual é essa modificação? Hoje, o crime cometido contra o policial é um crime comum. Se for um homicídio simples, a pena é prevista para o cumprimento de 6 a 20 anos. E se houver alguma qualificadora, como em qualquer outro cidadão, ele pode ser, a pena é aumentada, né? De 12 a 30, e aí vai a dosimetria que vai caber, logicamente, durante o processo, o juiz chegar a essa condição, a essa conclusão. Mas a lei prevê limites. Com o projeto, o que acontece? O fato de cometer um crime, seja de homicídio, ou que venha trazer uma lesão corporal gravíssima, aquela que vai tirar o policial da sua atividade, que vai, não é qualquer tipo de lesão, é aquela gravíssima, vai interromper o processo de exercício da sua função. Nesses dois casos, existe hoje um aumento dessa pena, existe uma qualificadora. E essa qualificadora torna o crime simples de homicídio em um crime hediondo. Então, essa conjuntura faz com que o criminoso pense duas vezes. Hoje, um criminoso condenado a um crime, a um evento de homicídio simples, ele tem um regime de cumprimento de pena, de 6 a 20, vai verificar quais as condições da sua condenação, mas ele vai cumprir um sexto dessa pena, vamos imaginar os 6 anos. Seja um réu primário, não tenha outros agravantes, vai ser condenado a 6 anos. Um sexto da pena. Com 1 ano, ele já está praticamente na rua, claro. Porque é a progressão do cumprimento da pena. Regime semiaberto, proaberto, ou seja, praticamente ele está na rua, porque não existe fiscalização, o sistema prisional é falho. No crime hediondo, ele tem que cumprir 2/5 da pena, pelo menos. Então, no mesmo caso, ele não seria condenado a só 6 anos, porque o crime hediondo, a pena prevista, aumentaria a pena. Já aumenta para 12, e ele teria que cumprir 2/5 dessa pena, ele teria que ficar pelo menos 4 anos encarcerado, no regime de reclusão, antes de começar a progressividade do cumprimento. Então, é realmente um avanço em relação ao que vem acontecendo há muito tempo, porque policiais vêm sendo vítimas de eventos, de comportamentos, infelizmente, de alguns movimentos criminosos há muito tempo. Estava na hora de dar um basta, porque em todo o mundo já existe essa preocupação há muito tempo. Sim. Quer dizer que não afeta, então, a norma do Código Penal brasileiro, do artigo 121, pena de 6 a 20 anos e de 12 a 30 quando o caso for de qualificação do delito. O que se busca com essa lei, que foi aprovada manter um pouco mais na prisão. É qualificar o crime cometido contra o agente policial. Certo. Seja de serviço, seja em razão da função. Sim. Aí é o grande avanço. Sim. Porque senão o policial que está de folga, e que é a grande vítima de todos esses delitos contra os agentes policiais, 90% é contra esses agentes no seu horário de folga. Então, a lei alcança esses profissionais também em razão da função, ou seja, do exercício da função. Então quer dizer que também se altera a progressão do cumprimento na pena, né? Claro, como nós falamos anteriormente. O crime hediondo, no caso nós estamos falando tanto o homicídio qualificado contra o agente, como a lesão corporal gravíssima também vai estar qualificada. Esses dois eventos eles vão diferenciar o cumprimento da pena do autor, do criminoso.
como nós dissemos. Sai de um homicídio simples, de 6 a 20 anos, e normalmente, né, dentro da dosimetria da condenação, tem que se buscar o melhor, infelizmente, o melhor para o condenado ali. Então, ele já passa para o dobro, 12 a 30 anos. A forma de computação desse crime, quer dizer, por mais que a legislação queira facilitar, ele vai ter que cumprir pelo menos 12, ou vai ser condenado pelo menos a 12 anos. A qualificadora já melhora muito a situação. 12 anos, que é a pena mínima da qualificadora. E é justamente essa questão. Vai ser qualificado o crime cometido contra o agente público. Claro, muito bem. E, coronel, cá entre nós e o telespectador, você acha que há necessidade mesmo de se tomar posições bastante graves nesse sentido da punição? Nós sabemos que, né, quem exercita no direito, que o que faz na realidade a contenção no cometimento do crime não é o tamanho da pena, é o seu fiel cumprimento. Então nós precisamos sim agravar, mas essencialmente fazer com que o criminoso cumpra a pena. Hoje nós vivemos de desmandos, infelizmente, não é? A nossa lei de execuções penais. Primeiro, o nosso Código de Processo Penal. Todo o Código de Processo, ele torna lento todo o processo. Por quê? Né? Acumula muitos crimes, muitos eventos para serem trabalhados. O nosso inquérito policial, que é o nascedouro de tudo, para que possa se transformar eventualmente ou mais na frente de um processo, ele tem dificuldades, o nosso agente tem dificuldades de manter o local de crime. Hoje, o grande problema, doutor, de cada 100 homicídios, de cada 100 casos de homicídios, menos de 2%, ou seja, menos de 2 casos, vai se chegar a uma sentença condenatória com um cumprimento integral da pena. Então, praticamente, nós estamos dizendo que as pessoas estão impunes. Nós temos relatos diários. Aqueles criminosos que mataram o jornalista Tim Lopes, cumpriram 2 quintos da pena, estão na rua, não completa. Você acha que isso foi um absurdo da aplicação da lei? A lei, o que acontece? Não, note bem, acha que foi um absurdo da aplicação da lei? Então, é um caso, o que está escrito, está escrito. Né? A regra é fundamental, é importante que nós tenhamos regras. Mas se a lei diz que a pessoa cumpre 2 quintos, por que se busca essa condição? O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem essa progressividade no cumprimento de pena tão suave. Aqui é a farra do boi. Aqui, por quê? Porque o sistema prisional, ele não acomoda. Hoje nós temos o sistema prisional nacional, 580 mil presos, para 400 mil vagas. 40% disso está no estado de São Paulo. Nós temos 40% da população carcerária do país no estado de São Paulo. A quantidade de mandados, né, de busca, por condenação, de pessoas que foram condenadas e que precisa buscá-los agora. Eles foram condenados, mas estavam em liberdade. São mais de 300 mil casos de pessoas condenadas que estão nas ruas. Mandados de prisão, né? Tem mandado de prisão. Então, o que acontece? O que está na rua dá metade do sistema. E fora, todo dia, a cada mês, nós temos 60 mil condenações. Então, o que acontece? Não tem lugar para todo mundo. Então, é mais fácil tirar quem está dentro do que construir, pelo menos na premissa dos governantes. É mais gasto, talvez não seja vantajoso. Em quase todos os países de primeiro mundo, o sistema prisional, o sistema carcerário, ele é terceirizado. O criminoso tem que trabalhar para se alimentar, para alimentar os seus familiares. Aqui não, aqui ele tem inclusive sistema previdenciário para absorver. Já que ele está preso, a família precisa ser... A família da vítima não tem qualquer amparo, mas a família do criminoso tem que ter um amparo. Até tem uma bolsa reclusão, né? Esse auxílio reclusão, que é uma coisa absurda. Né? O criminoso vai, comete um delito, a vítima, a família da vítima fica desamparada, não tem qualquer apoio do Estado, mas o criminoso, porque vai ficar cerceado de poder trabalhar, a profissão dele é ser ladrão, criminoso, bandido. Mas como ele vai ficar cerceado dessa potencialidade de trabalho, a família vai ser amparada. Chega ao ridículo. E essas inovações têm menos de 30 anos. E aí nós começamos a analisar o quadro político. O que mudou nesse quadro político nesse período? Essa amenização, porque muito se questiona, não, aqui nós vivíamos sob o regime militar, aquilo tudo. Na realidade, chega a ser ofensivo para o bom senso de um cidadão com um senso médio comum de inteligência. Nós nunca tivemos um regime militar. O regime militar era democrático. Alguns militares no governo durante um período, foi o período que o Brasil mais cresceu. Mas aí é uma outra questão para um outro programa. Hoje nós vivemos sob a égide de uma ditadura.
porque você não pode escolher nada, você é retirado do seu ganha-pão. Todo o seu sacrifício, tudo que você ganha, metade é retirado pelo governo. Impostos. Diretamente, fora os impostos indiretos. Cada produto que você compra tem um imposto embutido. Ou seja, nós estamos escravizados. Hoje nós estamos à mercê de decisões de governantes com más intenções. Por isso esses processos diários de corrupção chegando à tona, porque nós estamos na ponta do iceberg. Se vocês acham que o escândalo da Petrobras ou da Previdência isso é a pontinha do iceberg. E ainda não chegaram no BNDES. Não, mas tem Caixa Econômica Federal, BNDES, em cada município brasileiro onde existe um orçamento, infelizmente. Ó, nós temos 6.435 municípios brasileiros, em cada um deles tem orçamento próprio, tem gente querendo tirar dinheiro do povo. E essa realidade está tão massificada na população que todo mundo já acha normal. Até tivemos, muito recentemente, uma aprovação popular. Rouba, mas faz, sem chegar a dizer de quem é. Mas é um lema, não, rouba, mas faz, tudo bem, já que ele faz, ele pode roubar. Veja a cultura que nós assimilamos. E voltando para o Estado, para o defensor da lei, puxa vida, a gente está questionando todos os valores essenciais, morais, tem que dar um basta. E se vai começar por esse aspecto, ótimo. Mas precisamos fazer uma reformulação geral do nosso, na nossa questão de formação. O senhor acha que falta disciplina, então? Falta disciplina. E hierarquia também? Hierarquia e disciplina, que são as bases de sustentação de uma organização policial militar, principalmente essa que eu conheço, que é realmente respaldada em hierarquia, disciplina e sobre a égide da legalidade. É isso que nos faz ter 200 anos de existência, ser uma das organizações mais antigas do país. Sim. Que se sustenta por quê? Por causa desses valores, desses batentes. Falta disciplina, falta limite, falta respeito aos valores básicos. E aonde é que se constitui isso inicialmente? Na família, dentro de casa. A escola não corrige, a escola não formata, a vida não formata, o policial não formata, o que formata é a família. E a família está ausente. E aí é o grande questionamento. Jogamos a responsabilidade das mazelas sociais para os policiais, para a política, para os políticos, para tudo, e a nossa responsabilidade, enquanto cidadãos, enquanto formadores de novos cidadãos. É aí que é o nosso grande, talvez o nosso grande câncer, que tem se ampliado aí, infelizmente. Mas falando em família, eu gostaria que você, coronel, explicasse para o telespectador se as famílias, os parentes, companheiros e companheiras também serão protegidos por esta futura lei, muito que boa, ainda está em projeto. Muito boa. Esperamos que transforme a lei. Saiu da Câmara, tem que ser aprovada no Senado e depois sancionada pela presidente. Então é um processo ainda um pouco longo e político. Vamos ver se os nossos governantes têm essa vontade política, os nossos políticos essencialmente. Mas os familiares também, eles estão protegidos. Por quê? Porque nos últimos anos, muitas pessoas foram mortas simplesmente por terem relação ou parentesco com policiais. E essa lei não é para o policial militar, são para os agentes policiais, policial civil, militar, federal, todo agente público que nos representa na relação de segurança pública. Inclusive que dão o combate imediato quanto ao crime, não é? Sim. Ocorreu um fato criminoso, eles estão lá para defender a sociedade e você cidadão que está nos acompanhando. Os familiares também são vítimas. Então muitos perderam sua vida, sempre, você é esposa, você é filho, você é isso. Então não consegue chegar no policial, no agente, vai no familiar que está mais fragilizado, com menos proteção. Então também esse cidadão, o companheiro, esposa, o cônjuge, de uma forma geral, seja o policial militar feminino, ou seja um agente policial do sexo masculino e feminino, o seu cônjuge está protegido, o seu companheiro está protegido e parentes até terceiro grau. Então você tem o filho, o tio, o primo, também estão nesse grau de parentesco protegido pela legislação, diferente do agente. Porque essa pessoa, vamos imaginar o filho de um policial que seja morto por ser filho de um policial, continua sendo um crime de homicídio simples, agravado de 1 a 2/3. Então é diferente. Do policial, a morte do agente policial ou a gravidade da lesão vai modificar vai tornar qualificado esse crime. No caso do familiar ou do cônjuge, dessa pessoa de parentesco próximo, ele vai ter agravado o crime. Então, um crime de 6 a 20 será agravado de 1 a 2/3, dependendo do caso. Me diga uma coisa agora, coronel, o que acontece em outros países do mundo em relação à violência
contra policiais, porque nós conhecemos muito bem, inclusive, o sistema americano e o sistema europeu também. Agora, me explica aqui no programa Direito e Justiça em Foco, e dê essa informação para que o telespectador fique mais tranquilo. Há mais tempo, os legisladores dos países da Europa, praticamente todos, Itália, França, Inglaterra, Alemanha, os países de primeiro mundo, os Estados Unidos, há muito tempo eles já preservam o Estado, porque se o agente representa o Estado, ele está protegendo o Estado, não é a figura do profissional, é o Estado que está se defendendo. Então há muito tempo lá, agressões, crimes contra policiais, a pena já é, em alguns países, prisão perpétua. Nos Estados Unidos, vários estados americanos têm a prisão perpétua e a pena de morte prevista em alguns estados para crimes praticados contra policiais. Na Europa, em quase todos os países de primeiro mundo, né, dessa primeira economia, daquela que tem uma cultura, que tem uma formação melhor, também prevê a pena, nesses países não a pena capital, mas a prisão perpétua, ou pelo menos, no mínimo, cumprimento de 25 anos dessa condenação. Então, o mínimo que pode acontecer para aqueles casos em que não há previsão de prisão perpétua e pena de morte, a pena capital, tem que se cumprir pelo menos 25 anos dessa pena. Então veja, que diferença. Aqui a pena máxima de cumprimento no país, ele pode ser condenado a 4.000 anos, o máximo é 30 anos de cumprimento. Nesses países, um crime contra um agente policial, ele vai ter que cumprir pelo menos 25 anos. Sem progressão. Sem progressão. É regime fechado. Então vejam a diferença de como a sociedade preserva a própria sociedade. E aqui nós vivemos esse desmando, que é a mesma coisa, tanto faz. Matar no trânsito, numa briga, um crime passional, como matar um agente policial, a pena é a mesma, por enquanto é a mesma, não tem qualquer diferença. Coronel, você fala em sociedade. Mas será que a sociedade não é culpada por manter, primeiramente, por enviar ao Congresso Nacional seus representantes não qualificados? Olha, nós temos já dentro dessa dinâmica de sempre transportar para os outros as nossas fragilidades, a população tem sido a responsável, sim. Mas é a população que está aprendendo no processo. Nós temos que entender que a nossa dinâmica... Nós estamos aprendendo ainda. Votar. A sociedade, enquanto sociedade, ela está... Quando nós falamos em 50 anos, 60 anos, numa sociedade, é um susto. Nós estamos falando em... tem que pensar no mundo de bilhões de anos, nos mundos milenares, nas transformações milenares. Hoje, a transformação ela tem sido muito rápida. Nos últimos 50 anos, o mundo mudou mais do que nos últimos 500 mil anos. Então, nós mudamos muito rapidamente. E a sociedade, claro, exige, todo mundo exige essa mudança, essa atualização, mas ainda estamos num processo. Já estamos melhorando. Hoje, pelo menos, a sociedade já começa a questionar, já está amadurecendo. Eu votei errado, mas não me conformo. Vou questionar. Até um tempo, imagina, ninguém estava nem aí. Quer dizer com que nada. essas manifestações nas ruas, você se refere a elas, né? Também. Não só nas ruas, não só nas ruas, mas como nos meios, as pessoas que têm hoje, nós temos as redes sociais, que estão permitindo com que a pessoa consiga se manifestar. Todo mundo consegue se manifestar. Do outro lado do planeta, ele consegue expor o seu pensamento, e nós vemos isso pelas mídias sociais o tempo todo. As pessoas estão incomodadas, estão querendo transformar esse mundo. Ninguém aceita mais tanta corrupção, tanta falta de valor. Muito bem. A verdade é isso. Muito bem. Eu vou chamar um pequeno intervalo e depois nós vamos retornar e continuar com essa conversa para informar bem o telespectador. Você aguarde. Logo, logo retornaremos.